Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Safe Zone. Eu sou o professor Machado e na aula de hoje nós vamos aprender a usar o presente simples. Nós vamos utilizar como base hoje a nossa primeira aula desse assunto utilizando as frases interrogativas, ou seja, as perguntas. Nessa aula nós vamos utilizar os auxiliares do e das. Preparado? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar? Vamos colocar aqui o título, né? Vamos trabalhar então o present simple. E nós vamos trabalhar as questions, tá? São as questões, as frases interrogativas. Beleza? Bom, vamos iniciar colocando já aqui o nosso safe zone, que é a nossa formulazinha, né? Vamos começar utilizando aqui o auxiliar, tá? Vou colocar só a primeira letra. Depois nós vamos colocar o S de sujeito da frase. Depois o verbo, que é a ação. E por último o complemento, que é o resto da frase, com um pontinho de interrogação no fim. O inglês, ele funciona assim, preste bem atenção. O inglês, ele vai precisar, né, utilizar essa ordem das palavras, basicamente, para você fazer uma frase correta em inglês. É igual ao português? Não é, tá bom? E aí eu já vou explicar por quê. Bom, aqui nós temos o verbo, tá? O verbo no inglês, ele mostra apenas a ação, ele não mostra o tempo no inglês. O português é diferente, o português você tem. Ele mostra o tempo e a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu falar assim, trabalho, eu estou falando o verbo, a ação trabalhar e o tempo, que é presente. Eu trabalho. O mesmo verbo, se eu falar trabalhei, é o mesmo a ação de trabalhar, só que no passado. E assim, trabalharei, a mesma coisa, a ação de trabalhar no futuro. No inglês, não. No inglês, você vai ter nas perguntas, tá? O trabalhar. E quem vai dar o tempo verbal é esse carinha aqui, é o auxiliar. Por isso que eles chamam auxiliar, ele auxilia o verbo. O verbo faz uma parte, que é mostrar a ação, e o auxiliar faz a parte de mostrar o tempo verbal. Por isso que o auxiliar não tem uma tradução para o português, tá legal? Mas para você ver bem legalzinho, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos começar com o português para você ver a diferença. O sujeito no português, vou colocar aqui o você. Eu vou fazer uma pergunta. O verbo, vou colocar o trabalha. Lembrando que a gente está trabalhando, né, o presente simples, então o verbo no português precisa estar assim, né? Você trabalha. Aqui, ponto de interrogação. Tá vendo? Isso aqui é o suficiente para o português. Já o inglês, nós precisamos aqui do auxiliar, não é mesmo? Então, vamos trabalhar primeiro, né, a tradução. Você em inglês é you, trabalha é work e aqui é here. Belezeira? Ponto de interrogação. Joia. Agora o que está faltando é o auxiliar. Se eu olhar apenas, tá? Perceba bem, eu olho apenas a frase que está em vermelho no inglês e penso como um nativo pensaria. Se alguém faz uma pergunta assim, ele vai entender que você trabalha, né? Entende que é aqui, mas ele não vai entender só com o work, ele vai entender que existe a ação de trabalhar, só que ele não sabe se você está falando você trabalhou, você trabalha ou você vai trabalhar, né? Ou trabalhará. Ele não consegue perceber isso, porque ele espera que você utilize o auxiliar aqui para que ele entenda em qual tempo está esta ação de trabalhar. Você entendeu? Então, não é simplesmente tradução. Você precisa do safe zone aqui. Então, na parte aqui, o auxiliar, tá? Que indica o tempo presente é essa palavra aqui, ó, do. Tá legal? Então, quando eu falo para o nativo do, ele já percebe, vai vir uma pergunta no presente. Beleza? Do you work here? Ele consegue entender que é a ação de trabalhar e que ela está no presente. E aí a gente vai ver futuramente nas próximas aulas que para cada tempo verbal você vai ter um auxiliar diferente. Tranquilo? Então, no meu ponto de vista, isso é muito mais fácil, porque você não vai precisar modificar nunca o seu verbo. Ele vai sempre ficar da maneira base. E quem faz o trabalho aqui da conjugação, entre aspas, é o do. Tá legal?
Então, vamos para mais uma, para você ver se você consegue até mesmo fazer sozinho. Vamos lá, eu vou colocar agora aqui o eles. A palavra eles. Então, eles, vou colocar até o mesmo verbo aqui, tá? Eles trabalham aqui. Bom, então, metade do vocabulário já tá feito. Eles, tá? Já vou cantar a bola. É they, tá? They. Se você não conhece muito bem ou não lembra dos pronomes pessoais do caso reto, tem vídeo no canal explicando eles, tá legal? Assiste lá depois. Ou assiste agora e depois volta pra cá. Então, se você conseguir dar uma pausa e tentar fazer sozinho com o que eu expliquei, tenho certeza que você vai conseguir. Beleza? Bom, então vamos lá para nossa tradução. Vamos pegar aqui o nosso auxiliar aqui, vou colocar o do, então já está dando presente. Eles, they, trabalham. Você viu, ó, aqui no português tem trabalha que trabalham, mas no inglês é apenas o work, porque eu só estou mostrando a ação de trabalhar, tá bom? E o aqui é here. Então, se você entendeu e fez dessa maneira, você conseguiu acertar. Então não é difícil, é só você seguir o Safe Zone. Não vai seguir só o português. Você vai seguir, ó, o nosso Safe Zone aqui, ó. Tá vendo? Veja qual é o auxiliar, quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento. E aí vai dar certinho. Tá legal? Bom, vamos fazer agora. Existe uma diferençazinha, tá bom? Que a gente vai aplicar agora, que é a nossa exceção. E é... vou colocar aqui agora o ele, tá? Então, vou colocar aqui. Ele trabalha aqui. Bom, eu vou fazer agora. Se você pode tentar também fazer sozinho, tenta lá, dá uma pausa aí e consegue fazer também. Então, nós vamos colocar o auxiliar aqui de presente do. Ele é he, trabalha é o verbo work e aqui é here. Beleza? Tudo certo, professor? Agora tem um detalhe, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Veja bem, quando nós utilizamos, tá? O sujeito, tá? He, she, it. Novamente, se você não assistiu a aula que eu explico sobre os pronomes, assiste lá, vai ficar mais fácil de você entender, tá bom? Então aqui nós temos ele, ela, e aqui pode ser isso, mais para cá. Pode ser também ele e pode ser também ela. Só que esse daqui eu utilizo para tudo que não for pessoa, tá legal? Ah, tô utilizando um cachorro, eu falo ele, tá? Ah, ele não morde. Beleza, ó. É ele, eu vou usar it. Agora, se eu estiver falando sobre uma moça, tá? Ah, ela não trabalha aqui. Ou ela trabalha aqui, tô falando de uma moça, eu uso she. Deu pra entender? Ah, tô falando sobre o clima, sobre um sentimento. Ele ou ela ou isso, it. Se for pessoa, tô falando de um homem, aí eu uso he. Ou she se for uma mulher. Tá bom? Beleza, então, ó, para esses três aqui, que é considerado a terceira pessoa do singular, eu vou repetir isso muitas vezes durante as aulas, tá? Ele tem uma regrinha que quando eu tenho uma pergunta, eu coloco aqui o que eu chamo de regra do S, tá? Vou colocar aqui, ó, esse S. E essa regra do S, ela me obriga a quando eu estiver utilizando o auxiliar do, tá? Que termina em o, ó, eu acrescente nele o E e o S, formando assim does. Olha lá o som, repetindo comigo, ó, does. Então esse aqui é o does, esse aqui é o do, tá legal? Então o does, que é o do, um acréscimo da regrinha do S, nós só vamos utilizar quando nós tivermos a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, no português ele ou ela, tá bom? Mas professor, se eu colocar... Então coloquei o does aqui, tudo bem, porque eu usei ele. Se tivesse ela aqui também seria a mesma coisa. Se fosse isso, ele ou ela, para o que não fosse pessoa, no caso aí o it também seria does. Isso, seria. Bom, tem alguma forma de ser diferente? Tem.
Vamos supor que eu estou falando do Jason, tá? Aí eu vou lá, Jason trabalha aqui. Jason é um nome comum nos Estados Unidos, tá, pessoal? Achar que é o Jason lá do Sexta-feira 13 só, não, tá? É um nome comum. Beleza? Então, ó, vou lá, Jason trabalha aqui. Eu vou primeiramente, coloco lá do Jason, não muda. Trabalha é work. E aqui é here. Belezinha? Então, neste caso, Jason, ele não seria referente a ele? Jason, quem? Ele. Então não seria a mesma coisa que ele, tá? Se eu fosse substituir Jason, eu usaria qual pronome? Eu usaria ele. Eu estou falando com você agora aqui que está assistindo. Eu estou falando sobre o Jason. Olha, o Jason trabalha aqui. Então eu sou a primeira pessoa, você é a segunda pessoa do discurso e o Jason é a terceira, e tá no singular, né, que é um só. Beleza? Então o Jason é a mesma coisa que ele, também é terceira pessoa. Se fosse a Maria, também. Se fosse o seu pai, mesmo que eu tô perguntando para você, o seu pai trabalha aqui? A sua mãe está em casa agora? Tá vendo? Eu sou a primeira pessoa, você é a segunda, e sobre quem estamos falando é a terceira. O importante é que seja singular. O que é singular? É um só, tá bom? Porque tem gente que confunde com eles. Ah, é o Jason e a Ana. Beleza? São dois. Aí formam eles, tá? Aí nesse caso, não tem a regrinha no S, tá bom? Pô, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Suponhamos que eu coloque aqui eles, tá? Ah, aqui em cima mesmo, ó, tá vendo? Ó, eles. Vou colocar dois nomes, tá? Vou colocar aqui então ó, o Jason e a Ana. Jason e Ana trabalham aqui. Tá joia? Vou fazer a minha tradução. Coloquei lá o do. Ou eu esqueci de colocar o does, né? Porque o Jason é terceira pessoa do singular, é como se fosse ele. Então eu acrescento a regrinha do S aqui no do, tá? Formando o does. Aqui eu coloquei então do Jason e, que é and, Ana, que a pronúncia é Anna, work, here, ponto de interrogação. Tá vendo? Coloquei aqui. Aí tem aluno, tem gente que olha para cá e só olha o último. Ah, é a Ana. É ela. Então vou colocar a regra do S aqui. Não. Ah, é só o Jason. Ah, vou colocar o S. Então, se eu fosse substituir Jason e Ana, eu substituiria por eles, né? Quem trabalha aqui? Eles. Eles quem? O Jason e a Ana. Tá legal? Então, neste caso aqui, é a terceira do plural. Plural é mais do que um, tá bom? A nossa regra do S, se for ele ou ela, singular, beleza? Uma pessoa só, tá? Ó, aqui só um que é ele, só um que é o Jason, tá? Agora, se eu utilizar eles, ou Jason e Ana, ou qualquer que seja do plural aqui mais do que uma pessoa, então eu volto pro do. Beleza? Então, novamente, para a gente finalizar. Does utiliza-se com he, she e it, tá bom? Ó, ele ou ela, ou que for referente à terceira pessoa do singular. Então, ó, regra do S, ou seja, o do vai virar does. Treine bastante também a pronúncia, tá certo? Então, é assim que eu monto as minhas perguntas, as minhas frases interrogativas no tempo presente. Bem facinho, né? Não tem nada de conjugação verbal, o seu verbo não vai mudar. Se ficou work, work sempre. Se ficou like, like, de gostar sempre. Se for precisar, need, need, não muda. A diferença é que nós temos que nos atentarmos ao do, como ele vai ficar. Se ele vai ficar purinho com do, ou se tem ele ou ela na frase, que eu acrescento a regra do S e formo o does. Só isso. Beleza? E aí, gostou da aula? Então não esquece, deixa o seu like,
se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa ativadas as notificações para você continuar recebendo as nossas próximas aulas. Combinado? Se você tiver sugestões, comentários, não esqueça, deixa aí nos comentários. Até a próxima aula. Tchau, tchau.